Nesses lugares onde o evangelho não é livre, os cristãos são fortes. Mas em países onde a liberdade para se pregar o evangelho existe, como o Brasil, por exemplo, a gente tem visto que Satanás está trazendo um outro evangelho. Você já ouviu falar da parábola do joio e do trigo? Sim. A parábola do joio e do trigo, eu vou contar para vocês. É dos tipos de terreno, essa daí ou não? Não, essa é do semeador. Ah, do semeador, né? A do joio e do trigo é o seguinte, o joio e o trigo, eles são muito semelhantes. Você olha, você não sabe a diferença. Igualzinho. Joio é tipo de um... O joio, ele é uma praga que é colocada no meio do trigo. Qual é a diferença? Você só percebe o que é joio e o que é trigo na hora da colheita. Quando floresce. Quando nasce. Não, quando tá para colher mesmo. Por quê? Porque o trigo, ele fica muito pesado e o ramo ele dobra. E o joio não tem nada dentro do... Então ele permanece em pé. Então Jesus ele disse assim que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Jesus está dizendo que o falso evangelho que seria pregado, ele se pareceria com o verdadeiro evangelho. Só que a diferença é que ele não teria o fruto. E ele diz que é Satanás quem vem. O indivíduo era um fazendeiro, ele plantou a semente de trigo, mas no meio da noite veio o inimigo e plantou o joio junto. E eles começaram a crescer e Jesus diz, não dá para você tirar um... Ah lá, tá vendo? Ah, é bem parecido mesmo. Isso é... Só que ele pegou um trigo que já está na fase de colher e o outro que está verdinho. Porque o trigo, quando ele está... Fica muito parecido? Ele fica verdinho também. O trigo, quando é plantado, é verde. Ele só fica assim quando ele está para ser na colheita já. Então é praticamente impossível você arrancar o joio sem arrancar o trigo. O que Jesus está dizendo? Que é na colheita, é na vinda do Senhor que aquilo que era parecido, mas não era, vai ser separado daquilo que é de verdade. Agora, o que acontece quando você vê uma igreja cheia de joio? Você vê cristãos que parecem cristãos, que falam como cristãos. Que é pior do que o ateu, eu acho. Muito pior, porque ele engana os outros. Essa é a questão. Quando você vê um ateu combatendo a fé, é mais fácil, porque ele sabe. Você sabe que aquele camarada é um ateu. Mas quando ele se traveste de cristão, mas vem com um discurso fraco, ele forma homens fracos. E aonde eu quero chegar aqui? Nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho, por um lado, está sendo pregado em todo mundo, tá? E aqui eu comecei dizendo que mais uma vez eu tenho que te agradecer, toda vez eu tenho que agradecer, e não é puxação de saco, mas na verdade, gente, esse programa aqui tem me levado para muitos lugares. Na Itália, eu estava na Itália, preguei em italiano, pela primeira vez, fiz toda a turnê em italiano. Entendeu? Fala italiano? Parlo italiano benissimo. O Lene também? O Lene também fala alguma coisa em italiano, Lene? Parlo muito bem, mas fa bem. Como é que você fala de palavra em italiano? Pior é que eu sei uns palavrão em italiano. Não, é pastor. Parola. Lembra da música? É. Parola e palavras. Então... Eu, nos lugares que eu ia, muita gente vinha me visitar e falar, eu não perco uma entrevista sua no Vilela. Falei, mas você entende? Eu passei a entender depois que eu comecei a te ouvir. Italiano. Que doideira. Tô falando de italiano. Eu fui em igrejas que não tinham brasileiro. Então tá chegando lá. Poxa, que e Jesus falou, Vilela, que o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Ele diz assim... Jesus fala, né? E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho está sendo oferecido. Quando você traz, não só a mim, muitos outros padres e pastores que pregam a palavra, você está sendo um instrumento para levar, para que essa profecia se cumpra. E muito jovem assiste. Isso que é muito jovem. Isso é muito legal. Então, o que acontece? O evangelho chega, mas chega também aquele evangelho falso, que é o joio. E esse evangelho falso, ele produz cristãos fracos, que se vier uma perseguição, esse povo não aguenta.
Então, o que eu penso que está acontecendo do ponto de vista humano é que muitas vezes, até dentro das igrejas, as pessoas estão abdicando da Bíblia e procurando outras narrativas. Mas a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo em casa é como eu diferencio o joio do trigo nessa parte de, É muito de simples. religião. A mensagem do evangelho é a mensagem da cruz. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome as suas Tudo que for cruzes e diferente negue. disso. Você vê pessoas que não falam de cruz, que não fala de sacrifício, que não fala de abrir mão, não fala de santificação. As pessoas falam do quê? Vem pro evangelho, que você vai ser rico, que você vai prosperar. Isso é mentira. Por quê? Porque uma teologia que só vale em alguns lugares... Jesus falando isso daí, ó. Não, Jesus nunca falou sobre... Vem aqui que você vai ganhar um carrão. Não é? Não tinha carro, né? Agora, você nunca ouviu pessoas vai ganhar um falando sobre jegue. isso? Não, É o contrário, né? quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se.